Bem-vindos a Mindala Televisão, temos como convidado hoje Joaquim Jorge. Vamos falar sobre as emoções e a alimentação, não é assim, Joaquim? E é bom perceber porque é que nós temos emoções e porque é que essas emoções muitas vezes nos dão carências, porque é que nós vamos comer um chocolate ou porque é que nos apetece um doce depois de qualquer coisa que nós tivemos uma emoção forte. Então há toda uma interação e um bailado, eu diria, entre uma trilogia: ansiedade, stress e medo e alimentação. Ou seja, se nós nos estivermos debaixo de stress, é bom o stress, faz parte, um pouco de stress, é como o sal na comida, é um tempero, ajuda-nos a ter alguma postura de vida, alguma correção, alguma propensão para ir saltarmos para outra vida, mas também se for um excesso desse stress provoca emoção e isso vai-nos estimular demasiado no nosso sistema nervoso parasimpático e simpático, e há uma perda de equilíbrio. Então o simpático toma a ação para aumentar o estado de sobrevivência e isso faz com que nós vamos buscar depois uma energia assim, muito rápida. Então tentamos ir buscar os açúcares, as gorduras, as coisas rápidas que libertem aquela energia rápida, em vez de ir buscarmos a gordura mais, por exemplo, peritoneal, que está aqui perto do fígado e que leva mais tempo, mas que poderia ser consumida numa atitude menos stress, se nós estivéssemos com mais calma. Não sei se a Vera quer fazer mais aqui alguma pergunta específica. Por exemplo, falou no exemplo dos açúcares, os ácidos, por exemplo, a necessidade de comer vinagre, que também é muito frequente. Está associada a alguma emoção em particular? Sim, pronto. Então, boa pergunta, Vera. É giríssimo, porque hoje já existe muitos estudos, até na parte científica, que há pessoas que têm tendência, dependendo do seu tipo de stress, um tipo de comida que sacia aquele stress. Há pessoas que procuram no ácido, exatamente, ou seja, quando a pessoa que tem tendência a tentar entrar mais no ácido ou no salgado, são chamadas pessoas mais rajásicas em medicina ayurveda, ou seja, são pessoas com muita impetuosidade que leva muitas vezes à raiva e à discussão. Enquanto se for também a gordura, também provoca isso. Pessoas com uma obstinação até. Enquanto as pessoas com mais açúcar tornam-se pessoas mais emocionais a nível de afetividade, sentem carência de afetividade e vão buscar no açúcar, no prazer do doce, exatamente uma saciação instintiva. E, Joaquim, como é que nós sabemos que estamos a seguir esse impulso de compensação? Começa primeiro que tudo por uma auto-observação, não é? Porque é que eu como, porque é que eu, depois de qualquer coisa, tenho tendência a ir buscar qualquer alimento assim? Então, nós começamos, é o primeiro estado de tomarmos consciência, é percebermos que se eu parar um bocadinho e perceber, olha, tive uma discussão e imediatamente fui buscar isto para comer, ou tive um desgosto ou um stress e fui buscar um açúcar, qualquer coisa. Então, tentar parar um bocadinho e, antes de pegarmos no alimento, tentarmos perceber qual foi a sensação ou o que é que me levou a isso. Então, quando nós tomamos consciência, eu acho que é a primeira cura, é a primeira tomada de consciência. Depois é só começar a gerir isso, esperar talvez um pouco, não ir logo satisfazer essa necessidade, tentar esperar um pouco, meditar sobre isso, se for possível. Olha, ou muitas vezes assim, num caso de excessos, às vezes ligarmos para um amigo, uma pessoa amiga, conversarmos um bocadinho. E, entretanto, a sensação parou. E quando nós acabamos as chamadas, se calhar já nem tenho a necessidade de ir buscar o ácido, nem o salgado, nem o doce. Estas emoções que nós temos advêm de situações da nossa vida, talvez situações de desequilíbrio. Todos nós devíamos, eu costumo dizer que no início deste século, com o aparecimento da eletricidade, que foi uma coisa fantástica, que facilitou muito a vida às pessoas, mas também trouxe algumas coisas negativas, e isto foi a alteração de hábitos. Nós propusemos a fazer muito mais atividades no nosso dia-a-dia do que fazíamos há 100 anos atrás.
E talvez não me deite à hora que me deitava há 100 anos atrás. Eu não sigo um círculo circadiano. Eu perdi a noção de acordar com o nascer do sol e deitar com o pôr do sol. Então isto desequilibra todo um sistema endócrino dentro de nós. E esse sistema endócrino, ao desequilibrar, porque nós não descansamos adequadamente. E assim como hoje nós brincamos com os computadores, que antigamente os computadores estávamos a meio de um trabalho e bloqueavam porque faziam uma atualização, hoje já tem um programa que pergunta se nós queremos fazer uma hora diferente, se queremos fazer à noite ou isso. Porquê? Então o nosso corpo tem exatamente, nós aprendemos com o nosso corpo e fazemos as máquinas exatamente idênticas ao nosso corpo. Então o que é que o nosso corpo faz? Quando está a dormir, ele está a eliminar as toxinas dos órgãos todos, Tem uma hora para o fígado, tem uma hora para o pâncreas, tem uma hora para o coração, há uma hora para cada órgão. Daí haver 8 horas de descanso. Quando nós boicotamos de alguma forma este descanso e aquelas horas, porque há uma hora que é mais solar, mais fogo, mais quente, durante a noite, que é entre as 10 e as 2 da manhã, há uma hora muito boa para estudar, que é entre as 2 da manhã até às 6 da manhã, e depois há uma hora boa para fazer exercício, que é entre as 6 e as 10. E a hora para nós comermos, que é entre então as 10 e outra vez às 2 da tarde. E nós, ao não cumprirmos isso, estamos a boicotar-nos internamente. E não estamos a seguir este relógio biohorário, bioquímico, de acordo com o que o Sol também atravessa ou a Lua. Porque existem 2 energias, uma Lua e um Sol. Uma energia fria, uma energia quente. Tem de haver um equilíbrio entre estas 2 energias. E nestas 2 energias, se eu contemplo muito só a energia solar, eu torno-me seco, desidratado e envelhecido. Se eu contemplo muito a energia lunar, eu tenho tendência a ficar mais emocional, mais inchado, mais frio. Então há que ter um equilíbrio entre as 2, este balanço que se fala no Tantra entre o Sol e a Lua, não é? Uhum. E então qual seria a melhor hora para nós acordarmos e dormirmos? Inicialmente, numa generalidade, nós devemos observar o local onde habitamos, porque Portugal é um país diferente da Índia, os indianos ficam abismados cada vez que vêm a Portugal, dizem assim, mas que país é este que às 9 horas da noite tem luz? Porque tecnicamente na Índia às 6 é noite, às 6 da tarde é noite, às 8 horas. Então nós deveríamos levantar sempre 1 hora de preferência antes do sol nascer, para termos uma rotina chamada dinacharya. Essa rotina diária, que era levantar de manhã, espreguiçar-nos, beber um copo de água morninho, de preferência com talvez muitas vezes com uma planta adequada à estrutura da pessoa, ou mais quente ou mais fria, fazer uma prática de yoga ou de exercício, nem que seja uma caminhada, fazer alguma meditação, pranayama e tomar o seu banho da manhã e então depois, quando chegasse perto das 10, das 9h30, 10 horas da manhã, quando sentir fome, porque há pessoas que acordam logo com fome, então ir comer. E trazer muito menos doença à pessoa. Nós só devemos comer quando temos fome, não devemos comer sem fome. E o dormir? Seria por volta de que hora? Bom, o dormir, geralmente 2 horas depois de termos jantado. Ou seja, depois de pôr o sol, nós deveríamos esperar 2 horas. Para Portugal é um bocadinho no verão, isso iria se arrastar para muito tarde, mas poderíamos fazer, por exemplo, entre as 7 e 8 horas da noite jantarmos, 2 horas fazemos uma pequena caminhada e depois então, cerca das 10, 10h30 da noite, irmos dormir. Até há um ditado português que é engraçado, que eu penso que como nós estivemos da Índia trouxemos muita coisa, não dissemos que era indiano, que é levanta-te às 6, come às 10, deita-te às 10 e viverás 10 vezes 10. Então, não conhecia. É pouco conhecido, mas é engraçado porque se nós levantarmos às 6, comermos às 10 da manhã e deitarmos às 10 da noite. Sim. Seguindo então o nosso tema relacionado com a alimentação e as emoções, tem assim tanto impacto o facto de nós nos alimentarmos mal? Ou seja, o nosso corpo é uma máquina de regeneração. Qual é a sua opinião, a sua posição? Eu diria
que, se calhar, talvez 90% das doenças que existem hoje existe devido a uma má alimentação. E não estamos a falar só de alimentação física, estamos a falar de alimentação emocional também. Nós damos demasiada importância, muitas vezes, àquilo que comemos, fisicamente, mas as emoções são muito mais difíceis de digerir. Então nós nunca deveríamos ir comer zangados ou chateados ou com uma preocupação. Devíamos primeiro serenar a nossa mente, nem que fosse com uma pequena caminhada. Só quando o nosso espírito estivesse mais sereno, então irmos comer. Existe comida adequada a cada estrutura de pessoa. Se eu sou uma pessoa mais energética, com mais speed, como se costuma dizer, mais estrutura mais fina, tenho uma fome muito variável. Estas pessoas um dia são capazes de comer um prato cheio de comida, no outro dia são capazes de esquecer de comer. Então essa pessoa tem de comer e prestar atenção à sua comida, talvez evitar estados muito emocionais e uns 10, 15 minutos antes de comer, comer um aperitivo que fosse ligeiramente ácido, salgado e picante, para estimular os seus ácidos clorídricos no seu estômago, porque a sua digestão a seguir já vai sentir a pouco um bocadinho de fome e vai digerir bem. Se for uma pessoa de estrutura mais quente, chamados dosha pitta, que é mais infusivo, esse não pode saltar refeições. Esse tem uma fome forte. Uma das coisas mais gravosas para ele é não cumprir um horário quando tem fome. Ele tem aquela fome que se diz que comeu passado, ele tem um tics na água, que é um agni forte, ou seja, uma força digestiva muito forte. Então ele tem de comer, até às vezes, vemos isso muito nos adolescentes, acabam de jantar ou acabam uma refeição, de almoçar e um bocadinho já estão na despensa à procura de um snack para comer. Então, porque nós estamos a acordar para a estrutura pitta. Não é? Então essa pessoa deve comer comida ligeiramente mais adocicada, um bocadinho mais pesada, porque ele tem uma força digestiva muito forte, então isso vai saciá-lo. Se for uma pessoa mais kapha, que é uma estrutura muito mais forte, mais pesada, geralmente muito mais calmo, ele tem um fogo digestivo muito lento, mas contínuo. Então ele tem uma fome sempre contínua, está sempre a querer comer. Esse deve, antes das refeições, comer ligeiramente qualquer coisa mais picante, chamado tricatu, que é 3 pimentas fortes, que é pimenta preta, pimenta longa e gengibre, fazer um snackzinho para estimular a sua força digestiva e depois, então, passado um bocadinho, vai comer. Ele vai digerir muito melhor e não comer nos intervalos das refeições para não ganhar massa adiposa mórbida. Neste caso, o kapha. O kapha, exatamente. Então tente respeitar, porque ele é uma pessoa muito ternurenta, muito amorosa, mas tem um fogo sempre digestivo contínuo, mas lento. Então ele tem sempre uma necessidade, parece que está sempre a comer, isso dá-lhe prazer, ele tem de fugir disso. A regra do kapha é quase viver em clausuria, num mosteiro com uma tábua só onde dormir, nada de prazer na vida. Isso agrava-o profundamente. Agrava? Agrava. Tudo o que lhe der muito prazer na vida, agrava. Uma pessoa que o trate, dê-lhe muitos mimos, agrava. Pode causar diabetes. Porque são coisas doces. Ele nasceu com meio pâncreas, direi eu. A capacidade de digerir os açúcares é sempre a metade para o kapha. Ele tem de repor um regrado na vida dele a tudo que é doce, gorduras, porque ele deve evitar isso. Então, nas emoções doces também ele tem de ter algum regrado também. Se acreditássemos em reencarnações, diríamos que o Vata chegou agora à Terra, então não se enquadra com este mundo, muitas vezes diz que mundo é este, as pessoas mentem a torto e direito, eu não consigo justificar-me aqui, não me enquadro em nada, quero-me ir embora, mas ele é que escolheu e deve ficar cá. O Pitta está a meio do processo e o Kapha está no final. O Pitta terá mais a trabalhar tudo o que é a parte de justiça e tudo o que é humildade, que é muito difícil para ele, ser humilde, porque ele é um pouco arrogante, enquanto o Kapha é um pouco prepotente e está a aprender a libertar-se do desapego. Desapego das pessoas, desapego-se da comida, desapego-se dos bens materiais, o que é muito difícil para ele. Você geralmente vê um Kapha com um carro grande, com tudo o que é pele, coisas que lhe dão muito prazer, ostentação. Ele deve ter algum cuidado de afastar-se disso. Isso, no caso, queria equilibrar a energia, é isso?
porque nós devemos sempre procurar o equilíbrio, ou seja, se eu estou mais perto do Sol, tenho que fugir um bocadinho mais para a Lua, se eu estou mais perto da Lua, fugir mais para o Sol, ou seja, procurar, assim como nós estamos aqui neste espaço maravilhoso à sombra, se eu tivesse ao Sol, que sou mais uma estrutura mais pita, eu estava extremamente confortável e estava-me a agravar profundamente. Então aqui, com este ar ambiente, com este verde toda à minha volta, serena, a minha estrutura de fogo fica muito mais calma, muito mais dócil. Perfeito, Joaquim. Não falamos só de alimentação, nem só de emoções, houve aqui muita variedade de termos, mas muito obrigada e foi maravilhoso. Olha, obrigada. Muito gosto também. Muito obrigada e felicidades para o vosso programa também. Obrigada. Obrigado. A todos vocês que nos acompanham, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, coloquem gosto e já agora partilhem estes vídeos que têm mensagens tão importantes e valiosas com todos os vossos conhecidos. Da minha parte é tudo. Até já.